talvez o diretor do filme chamado Planeta Terra, nesse ano de 2025, com trancos e solavancos, altíssima temperatura e pressão. O presidente americano Donald Trump segue conquistando manchetes e colonizando os nossos celulares, porque dessa vez ele está cobrando do próprio governo Trump uma compensação de mais de R$1 bilhão. É por aí? Logo menos o Eliseu Caetano estará com a gente aqui para trazer os detalhes, mas antes de acionarmos o Eliseu, Jess Peixoto, Mano Ferreira, David Tasso, João Belucci, algo a declarar, só fazendo um abre-alas aqui dessa pauta? Vamos aqui com João Belucci. Você me permite, Marinho, eu acho que o Trump, ele sofreu de fato, na minha visão, alguns não concordam, outros concordam, sofreu uma espécie de perseguição ali do estamento norte-americano. Então, acho que é válido o pedido. E vamos lembrar que o Trump não liga muito para isso, se vai pegar bem, vai pegar mal. Então, ele segue fazendo nesse sentido. João Belucci estava com a palavra aqui, retomando agora com todo mundo também nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Segue adiante, tema da vez, Donald Trump cobrando do próprio governo americano uma compensação de bilionária, né? A gente vai falar agora com Eliseu Caetano, se juntando a nós. Eliseu, a palavra é sua, que história é essa, hein? Marinho, muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores, para todo mundo que acompanha o Show da Manhã aqui na Jovem Pan. Olha, essa situação, como você disse, ninguém esperava, viu? Donald Trump segue tomando todas as atenções e sendo uma espécie aí de diretor desse filme global, pelo menos da temporada atual de 2025, viu? Todos os olhares estão voltados, atentos ao presidente dessa que é uma das nações mais importantes do mundo. Quem diria que Donald Trump iria processar o próprio governo? Pois foi exatamente isso que ele fez hoje, viu? Na manhã dessa quarta-feira nós fomos bombardeados com a confirmação por parte da Casa Branca dessa informação de que Donald Trump decidiu entrar na justiça contra a justiça dos Estados Unidos. Ele está pedindo uma indenização avaliada em cerca de 280 milhões de dólares. Na cotação do dólar de hoje aí para o real, no nosso Brasilzão, algo em torno de R$1 bilhão. E ele pede esse dinheiro porque, segundo ele, durante os anos que ele esteve fora da Casa Branca, entre o primeiro mandato e esse segundo, ele foi perseguido, não apenas pelo governo que estava naquele momento no poder, mas também pela justiça do próprio país. E por isso ele entrou com um pedido formal contra o governo dos Estados Unidos, alegando ter sido aí prejudicado por investigações conduzidas pelo Departamento de Justiça e solicita essa indenização. A cobrança faz parte aí de uma estratégia jurídica de Donald Trump para se apresentar como vítima de uma perseguição política e recuperar os recursos que afirma ter perdido com esses processos. Essas análises foram feitas tanto por analistas políticos ligados aos republicanos, portanto do partido do próprio presidente, quanto por analistas ligados aí com uma visão mais próxima do Partido Democrata. Até o momento, Marinho, não há uma decisão favorável, não tem nenhum tipo de resposta da justiça com relação a isso, e o governo norte-americano considera o pedido infundado. E aí, quando a gente fala do governo, é o próprio governo dele. Na verdade, quem deu essa declaração agora, já no finalzinho da manhã de hoje, foi o próprio Departamento de Justiça. O caso seguirá sendo analisado aí nos próximos dias, dentro de um cenário de múltiplas ações judiciais envolvendo o presidente dos Estados Unidos. Aliás, Marinho, acho que a nossa audiência vai se recordar, né? A questão dele ligada à Procuradora-Geral do Estado de Nova York e tantos outros processos. Salvo engano, posso estar errado, mas até o final do ano passado pesavam contra Donald Trump algo em torno de 45 a 51 processos em diferentes esferas judiciais aqui nos Estados Unidos. Majoritariamente, todos alegando, por exemplo, fraudes hipotecárias, financeiras, com relação às empresas da Trump Corporation, e agora ele vai à justiça do próprio país, buscando ser ressarcido por tudo aquilo que ele gastou durante esse período, tentando se defender por acusações que não foram comprovadas. Sem dúvida alguma. Agora, Eliseu, você permanece aqui com a gente mais um pouco. A gente vai falar, e muito aí também dos principais teatros de guerra e de conflitos, estados de emergência aqui na América Latina, que está em polvorosa, Peru principalmente, Venezuela. Agora, repercutir aqui com a bancada um pouco dessa situação.
Mano Ferreira comentando, João Belucci depois também. Isso aí é o fim da picada, né? Imagine você, qualquer outra situação. Se você simpatiza com o Trump, pense que é um político que você não gosta. Pense que é o presidente Lula. Respondeu a diversos processos, no fim das contas, acabou tendo os processos cancelados. Será que seria razoável que o presidente Lula agora dissesse: Estado brasileiro, me indenize? Não, mas é diferente. É surreal. Chegou a ser condenado. É surreal. Um político precisa se submeter ao escrutínio da sociedade e a eventuais processos de responsabilização. Não, mas não é isso. Isso faz parte da vida pública. Ficar agora posando de vítima. Não fui um perseguido. É inegável do ponto de vista judicial, factual, que ele foi o presidente mais perseguido da história política americana. Eu acho que não é inegável. É o único que foi condenado? Perseguido, o único que foi condenado? Perseguido é um fato. Perseguido é uma avaliação. A maioria do povo americano, que é quem importa, a minha opinião pouco importa nisso, a tua também não. Mas o que importa é que ele foi chancelado pela maioria do povo americano. Verdade não é concurso de popularidade. Perseguição é avaliação. Então, a avaliação de grande parte, senão ele não estaria reabilitado politicamente? Sim, bom, então, e é legítimo que tenham essa avaliação, mas não dá para dizer que é a verdade com V maiúsculo, como se não fosse contestável. Assim, o pedido é legítimo, ele faz o pedido, a justiça analise que se entendeu que sim ou que não. Agora, é possível que um grupo de poder persiga outros desafetos por meio da máquina pública. Isso a gente observa na prática. Não estou falando que aconteceu no caso do Trump, mas os sinais dão a entender nesse sentido. O vídeo, a perseguição que foi em cima dele, busca e apreensão lá na casa dele, na mansão, enfim, o que a gente não viu com outros presidentes. Ele vai fazer o pedido, eu imagino que será negado, né? A tendência é que seja negado, porque a pessoa pública, o político, ele está submetido a uma lupa bem maior do que o cidadão comum. Agora, é mais um caso do Trump, na verdade, ele está todo dia pautando a gente, né? Pautando a mídia. Ele todo dia faz uma coisa e aí ele vira o assunto, né? Infelizmente, o partido republicano, que o Trump representa, está muito personalizado nele, né? Até ficou uma dificuldade para quem vai sucedê-lo na medida em que ele não pode mais concorrer também, né? Teve até o FBI invadindo a própria propriedade dele em Mar-a-Lago e vasculhando a gaveta de calcinha da ex-primeira-dama americana. Se isso não perdeu a linha no meu conceito, eu acho que isso é extrapolar o poder judicialístico do Estado americano. Vamos com a Jess Peixoto complementando, Eliseu. O debate tá bom e a gente já retoma contigo. Então, as pessoas me falam, você gosta do Trump, não gosta do Trump, tem dia que você fala uma coisa contra, a favor dele. Gente, não, eu só sou justa. Depende do café. Sejamos justos. Perdeu a moda, saiu de moda, ser justo e imparcial. Mas aqui, eu acho que ele está legitimado a fazer isso porque é um direito de um cidadão. E mesmo o presidente, ele tem este direito. Nesse caso, se trata da acusação que foi muito ventilada no governo Biden, que ele teria aceitado e tido ali algum nível de conluio com a Rússia em relação à sua vitória no ano que ele concorreu contra Hillary Clinton, no momento que ele concorreu. O relatório, mano, e aí a diferença entre o caso Lula é esse. O relatório final e as acusações não prosseguiram. Então, não houve uma condenação do Trump em relação a isso, mas houve muita margem de polarização de notícias, várias questões isso públicas. É da atividade em relação política, a isso. Jess. Não, mas não é sobre Imagine ser cada próprio. político sobre... que tem Mano, você nem leu o processo. Aqui, ele está denunciando o uso do aparato estatal para perseguição de um rival político. E aqui nós estamos falando do pai do querido que tinha relação, sim, com várias pessoas e grupos de interesse e poder em Ucrânia e vários outros países, que é o filho do Biden, o Hunter Biden. Então, assim, ele tem uma materialidade. Não é que ele acordou e falou assim: ai, nossa, fui injustiçado. Não é isso. É que existe uma cadeia de questões dentro disso que dão um indício de que houve um uso político desta ação para manchar a imagem dele. Tanto é que a ação nem seguiu. É muito diferente. Eu acho que é legítimo que ele entre com uma ação de indenização que vai ser julgada por um juiz que pode dar veredito positivo ou negativo. É isso que é o Estado Democrático de Direito. Bem-vindo. Ele podia deixar para fazer isso quando saísse da presidência. Não é adequado um presidente da República pedir indenização do seu próprio governo, gente. João Belucci concluindo, a gente volta com o Eliseu, que está pacientemente aguardando. Não, realmente, o Mano foi muito feliz nesse ponto de que seria o ideal, espera o mandato e depois faz até para descontaminar. Mas o que eu queria dizer é que caso esse processo vá parar na Suprema Corte, nós não teremos nenhum juiz
juiz da Suprema Corte americana falando sobre o processo, dando entrevista sobre o caso. Eles ficarão na dele e julgarão o caso, chegue lá na Suprema Corte. Não vão na rede social falar sobre o tema, vão simplesmente julgar o caso e não falar sobre ele publicamente. Isso, interessante. Interessante, um bom exemplo. Para o trumpista médio, para o eleitor conservador, fica claro aqui que é a tentativa de retaliar contra um Estado que persegue adversários políticos, talvez para o sistema, para o establishment, para a oposição democrata, né, Eliseu? Fica aquela impressão de que se durante o exercício de um mandato o presidente pode mobilizar o aparato estatal para também se contrapor à suposta perseguição que sofreu, aí também abre um precedente perigoso. Qual é a sua opinião e o que você acha que vai prevalecer? E a gente segue aqui para falar do Peru também. Eu acho que essa ação faz parte do Estado Democrático de Direito, eu acho que ele tem o direito de fazer isso. Seria de bom tom, como o Mano falou também, que ele fizesse isso depois que terminasse esse período dele, esse mandato dele à frente da Casa Branca, porque pode sim abrir daí um precedente, e aí é que está a discussão na manhã dessa quarta-feira aqui nos Estados Unidos, em cima exatamente desse momento. Ele tem o direito de fazer? Sim, mas será que o momento é o ideal, é o adequado, exatamente por ele ser o presidente do país que ele mesmo está processando? A discussão, nesse momento, nessa quarta-feira, na manhã de hoje por aqui, gira em torno exatamente disso, né? Da questão do bom senso e do direito, né? Faz parte do Estado Democrático. Agora, olha, Marinho, só te respondendo também, eu fico aqui ouvindo, mas aprendendo bastante com os nossos debatedores, com as múltiplas visões, com os múltiplos olhares. É um prazer, viu? Meus amigos. Trump afrontando o poder que o perseguiu? Talvez para muita gente é isso mesmo. Mas